Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso do Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 20. Vamos estudar do versículo 17 até o versículo 38. Peço que você já possa ir lendo a sua Bíblia para que você entre aí na reflexão que nós vamos fazer. Esse vai ser aí um capítulo importante porque trata-se do terceiro grande discurso narrado por Lucas que Paulo faz. O Paulo, no capítulo 13, ele faz um grande discurso para os judeus, no capítulo 17, outro para os gentios, e agora no capítulo 20, ele vai fazer um discurso para os líderes da comunidade de Éfeso. Importante observar ainda que, através desse discurso, o Paulo está encerrando a sua missão na Ásia, está encaminhando-se para Jerusalém e depois será levado prisioneiro para Roma. Lucas está usando como referência aqui o próprio Jesus Cristo, que vai ser preso em Jerusalém e vai ser morto pelos romanos. Portanto, aqui esse capítulo 20, ele faz uma grande referência aí ao papel do missionário. Qual é o papel do missionário? Quais são as características do missionário? E, logicamente, o referencial de todo missionário é a pessoa de Jesus Cristo, está dizendo isso para nós, Lucas. Esse capítulo 20, versículo 17 a 38, podemos dividi-lo em 4 partes, conforme aqui a Bíblia de Jerusalém. A primeira parte é a lembrança do ministério do Paulo na Ásia. A segunda parte, o Paulo vai fazer aí uma grande previsão de eventos tristes que estão para acontecer aí, possivelmente a sua prisão e morte. Daqui a pouco vamos discutir sobre isso. O Paulo já tinha informações que não deveria voltar para Jerusalém. Você pode pegar o capítulo 21, versículos 4 e depois 21, versículo 11. Você vai perceber que aí, membros da comunidade já alertavam o Paulo de problemas que ele enfrentaria caso ele retornasse para Jerusalém. Então Paulo está sabendo dessa situação. Então, na primeira parte, nós vamos abordar os versículos 18 a 21, que é a lembrança do ministério. Depois, essa previsão de uma separação dos versículos 22 ao versículo 27. O terceiro ponto, Paulo vai pedir para a comunidade superar as dificuldades através da vigilância. Tá? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E por fim, nós vamos ter aí no versículo 33 a 35, o Paulo solicitando que a comunidade abra mão aí de riquezas, seja desinteressada e que busque a caridade, tá bom? Esses são pontos importantes aqui. Basicamente, quando a gente pega a primeira parte do Ato dos Apóstolos, aqui do versículo 17 até o versículo 21, nós vamos perceber alguns pontos importantes naquilo que o Lucas está chamando de atividade missionária de Paulo. Primeiro ponto, o Paulo narra aqui que para ser missionário, ele teve então que basicamente servir e anunciar. Servir a Jesus Cristo e anunciar a sua palavra, a palavra de Deus. Então, para ser missionário, é necessário o serviço e também aí o anúncio. Uma outra questão importante ainda dentro do ser missionário é que o Paulo afirma que passou por tribulações. A exemplo de Jesus, quem for missionário vai passar por tribulações, e mesmo assim ele vai anunciar, mesmo com essas dificuldades, ele cita perseguições dos judeus, ele vai anunciar aí para os judeus a fé em Jesus Cristo e para os gentios a conversão, livrar-se dos deuses e voltar aí para Jesus Cristo. Então o público do Paulo é muito claro aqui, judeus e gentios, e ele fala isso através do Lucas nessa primeira parte. Na segunda parte, que trata-se principalmente aí da questão da separação, né? Ele prevê que vai chegar ao fim, ele faz essa previsão de uma forma trágica, ele vai dizer que foi orientado, né, a não voltar para Jerusalém. Isso fica, como eu falei para vocês, claro, no outro capítulo 21, versículo 4 e 11, mas ele já está prevendo aí tempos difíceis que virão e que essa comunidade já não mais o verá. Então isso é muito importante. Agora, ele sabe que não pode parar porque ele é prisioneiro no Espírito Santo.
É o Espírito Santo que o conduz, a exemplo de Jesus. Não esqueçamos que o Lucas é o evangelista do Espírito Santo, aqui ele volta de novo, dizendo que o Paulo ele é refém do Espírito Santo. Então Jesus, refém do Espírito Santo, o Paulo, refém do Espírito Santo. Vamos entender a lógica do Lucas para entender bem aqui o Ato dos Apóstolos. E que ele tem que anunciar o Evangelho, essa é a missão dele. Se isso ficar de forma muito clara e tiver aí os objetivos alcançados, ele estará tranquilo, porque a vida dele não vale nada diante do Evangelho, o Evangelho é mais importante. Na terceira parte, aqui pela primeira vez, nós vamos ter aí o nome dos líderes das comunidades sendo chamado de guardiões. Guardiões é uma espécie de supervisores. Traduzimos isso para o grego como episcopo, que depois vai dar a palavra bispos. Tá? Então a primeira vez que aqui vai estar muito clara essa ideia de líderes sendo chamados como guardiões, como supervisores da comunidade. E ele vai lembrar aqui que esses guardiões não são donos da comunidade. A comunidade ela pertence a Deus, que através do sangue de Jesus Cristo, vamos dizer, adquiriu essa comunidade. O Espírito Santo ele escolhe essas lideranças. As lideranças é uma escolha do Espírito Santo. E, portanto, cabe aos guardiões da comunidade cuidar dessa comunidade para que essa comunidade possa, então, viver o Evangelho. Essa é a preocupação do Paulo. E ele vai dizer para essa comunidade ter cuidado com dois inimigos, um externo e outro interno. Externos são lobos, quer dizer, outras lideranças que podem aí levar a comunidade para mau caminho. E interno também pessoas que vão trair a comunidade. Então você tem esses dois problemas. Qual é a solução? Aí vem o título da terceira parte, a vigilância. Paulo diz que ele foi vigilante e que essa comunidade tem que ser também para ser fiel a Jesus Cristo. Um dado importante nessa questão aqui é justamente que os líderes não podem achar que são proprietários da comunidade. A comunidade pertence a Deus, resgatada com o sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo que vai escolher essas lideranças. Na quarta parte, aí o Paulo pede para que a comunidade tenha cuidado com as riquezas, com ouro, e assim por diante. Quer dizer, ele vai dizer que ele próprio teve que trabalhar e sustentou inclusive os seus companheiros com as próprias mãos, diz ele. Então é muito importante observar que a comunidade deve evitar essa questão aí da busca da riqueza, ele adverte em relação a isso aí. E mais importante é que ele vai dizer que, que aquilo que se ganha deve ser também visando aí os mais fracos, os mais pobres. É um outro dado importante desse pastoreio do Paulo nesse momento aqui. E depois, então, que ele faz esse grande discurso, eles se ajoelham na praia, Paulo está partindo, e ali fazem oração e todos choram e abraçam Paulo. Interessante, o Lucas, que além de ser o evangelista do Espírito Santo, e coloca o Espírito Santo como essencial aqui no Ato dos Apóstolos, o Lucas também, uma característica dele é a oração. Sempre a gente vai ver Jesus orando. Aqui de novo a comunidade ajoelhada orando. A oração é a força da comunidade, a oração é a força e aquilo que cria unidade na comunidade. É isso que vai dizer aqui o Lucas. A partir de agora, então, capítulo 21 em diante, vai começar o grande drama do Paulo. Isso nós vamos ver no próximo programa. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.